dia, paz seja convosco. Bom domingo para vocês. Estamos aqui iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Quadrangular online, da Igreja Samambaia, Petrópolis, região 451, pastor Juventino e pastor Ana Paula. Estamos aqui dando início à nova revista Autoridade Espiritual. Com certeza, Deus vai falar conosco grandemente durante toda essa revista, durante todas as 13 aulas dessa revista. E desde já peço aos irmãos, quem puder adquirir essa revista, vai ser a bênção. Essa revista não serve somente para a escola dominical, mas serve também para cultos no lar, serve também para os estudos. E é um tema muito importante, autoridade. Todo cristão precisa saber a autoridade que recebeu através de Cristo. Amém? Vamos começar orando a Deus para que tome a direção desse trabalho, em nome de Jesus. Feche seus olhos, Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por essa oportunidade rica. Estamos aqui unidos através dessa aula online, falando aos nossos corações através desse tema autoridade espiritual. O Espírito Santo fica à vontade, revele a cada um aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um. O Senhor venha verdadeiramente nos instruir, nos mostrar o quão grande autoridade o Senhor nos delegou, o Senhor nos deu, para que pudéssemos ser testemunhas, exemplos do Senhor. Fica à vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui uma introdução sobre a revista para os irmãos ficarem cientes do que se trata. Essa revista desdobra-se o assunto autoridade espiritual, autoridade de Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo, e também sobre a autoridade da palavra e do Evangelho da nossa salvação. Nós descobriremos, pois será destacada a autoridade que nos foi dada aos cristãos para resistir a Satanás e vencer, bem como enfrentar as hostes espirituais da maldade. Todos nós reconheceremos as marcas da autoridade espiritual na vida cristã. Por isso digo aos irmãos que você deve crer que você e eu, todos nós, fomos revestidos da autoridade do Senhor Deus para representá-lo no mundo, como porta-vozes dessa tão grande salvação. Nós somos porta-vozes, representantes do Evangelho, representantes do reino. O próprio Senhor Jesus nos ensinou: venha o teu reino sobre nós. E nós temos autoridade delegada pelo Senhor para isso. Amém? Deixa uma palavra aqui, Tito 2,15 diz assim, o apóstolo Paulo falando com Tito: fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreza, então ninguém vai desprezar mais você. Você tem a autoridade de Deus. Amém? E para começar essa primeira aula, o primeiro tema é fundamentos da autoridade. O texto básico é Romanos 13, 1, 5 e 1 Pedro 12, 13 a 17. Eu vou ler 2 versículos de Romanos e 2 versículos de Pedro. 1 Pedro. E Romanos diz assim, versículo 1 e 2 de Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não vem de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Versículo 2. Por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem tratam sobre si mesmo a condenação. Em 1 Pedro 2, vou ler também os capítulos 13, 14 e 15. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei, como superior, quer a governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem bem, porque assim é a vontade de Deus. Então, está dizendo aqui, todas as autoridades foram constituídas pelo Senhor e devemos nos sujeitar a elas. Reis, governadores, e hoje, nos nossos dias, autoridades, presidente, governadores, prefeitos, autoridades políticas, autoridades eclesiásticas, autoridades em várias áreas. Nós vamos descobrir aqui nessa revista, em nome de Jesus. E o desejo dessa revista, dessa aula, é que nós precisamos conhecer o significado da palavra autoridade, devemos aplicá-la à própria experiência da vida. Precisamos aplicar a autoridade, reconhecendo o seu nome, o que ele significa. Devemos identificar os princípios bíblicos para o exercício da autoridade em nível familiar, social e também espiritual. E outro objetivo é que nós possamos nos relacionar, entender que os relacionamentos com as autoridades constituídas à luz dos ensinos bíblicos. Precisamos saber nos relacionar com as autoridades. Depois, no final da aula, eu vou dar uma lista de versículos para os irmãos terem estudando durante esses dias, em nome de Jesus. Vamos ler aqui, começar a leitura dessa revista, que é uma bênção. Com certeza vai identificar bastante para quem adquire ela. O conceito de autoridade é essencial para entender as relações do ser humano com Deus e também com as demais pessoas. Essas relações são de duas ordens. Ou estamos sob a autoridade de alguém, ou temos autoridade sobre alguém. A Bíblia fala que todos nós somos líderes. Todos nós exercemos liderança sobre alguém. Mas tem pessoas que têm autoridade sobre nós, que sejam nossos patrões,
ou na área profissional, ou nós somos líderes de alguém, na área profissional também, na área eclesiástica, mas nós temos essas duas esferas, ou temos autoridade sobre alguém, ou tem alguém sobre nós. Então nós vamos descobrir isso. Negar a posição de autoridade ocupada pelos que administram, por ordem divina, a vida social é um erro que não podemos nem devemos cometer, pois isso seria o mesmo que existir a Deus. Não podemos negar as autoridades, como vimos em Romanos 13:12. Aqueles que se encontram sob a autoridade de alguém, Deus exige um comportamento distinto, capaz de convencer os críticos da fé. Aos que exercem autoridade sobre as demais pessoas, o Senhor propõe um comportamento ético capaz de legitimar a ação, agindo com responsabilidade e no temor ao Senhor. Quem está sob autoridade deve representar o Senhor sendo submisso. E quem tem autoridade deve honrar ao Senhor sendo justo e ético. Amém? Então todos nós exercemos autoridade e devemos honrar a Deus com esse exercício da autoridade. Vamos falar aqui agora o que é autoridade. Em Romanos 13:1, nós lemos, Paulo descreve a autoridade com a palavra grega exousia, que significa direito restrito à liberdade de ação. Em português, a autoridade vem do latim autoritate, que deriva de autor, promotor, patrocinador, ou seja, aquele que promove a cooperação ou submissão do grupo em prol de um objetivo maior. Então, o líder, aquele que tem autoridade, é aquele que promove a cooperação ou submissão do grupo em prol de um objetivo maior. Então, o líder é aquele que leva o grupo, que sustenta o grupo, que tem autoridade e leva o grupo a algo maior, a um objetivo, na área profissional, na área espiritual. Então, o líder é esse, que tem autoridade. Vamos lá, exercício do poder delegado. Toda autoridade exercida por alguém em posição de liderança existe por delegação, pois Deus é o Criador e o Senhor de tudo e de todos. Foi Deus quem delegou a autoridade. Deus que botou a pessoa lá, essa autoridade. Então devemos ver isso. Nossa autoridade foi delegada por Deus. Nossa dever foi delegado por Deus. Foi dado por Deus. Deus deu nossa autoridade. Deus que deu a autoridade, Ele delega e dá liberdade. Ele dá autoridade, mas dá liberdade para a pessoa agir. Nós temos liberdade para sermos o que Ele espera e se não. Vários exemplos na Bíblia. Pessoas que usaram autoridade no lado bom e pessoas que não usaram. Por exemplo, a Saul. Ele tinha uma liberdade dada por Deus. Ele foi um líder de Israel, mas ele usou erradamente. Por exemplo, naquele episódio que ele não podia oferecer sacrifício, mas ele, por medo de desagradar os seus comandados, preferiu agradar os comandados e desagradar a Deus. Foi desobediente. Então ele usou mal a sua autoridade que ele recebeu. Por exemplo, quem delega exerce controle. O que significa isso? Deus dá autoridade e Ele controla essa autoridade. Quando a pessoa acaba não fazendo isso da maneira certa, acaba sofrendo prejuízo. Por exemplo, não só na vida eclesiástica, mas também na vida profissional. Você é líder, você é autoridade num setor. Se você não cumpre as suas tarefas, se você não consegue fazer com que as pessoas entendam o que os superiores, os donos, os chefes querem, você acaba sendo repreendido ou até mesmo tirado dessa autoridade. Então, quem dá autoridade também pode exercer o controle. E outro assunto aqui, autoridade pressupõe legalidade. Por exemplo, está dizendo aqui, no segundo dicionário Hawais da língua portuguesa, autoridade é o direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de fazer obedecer. Entidade que detém esse direito ou poder. Magistrado que exerce poder, pessoa competente no assunto. Ou seja, o termo reflete, assim, uma condição de superioridade, de determinação, de mando, que busca a sua legitimidade no caráter prescritivo e normativo da lei. Além disso, a autoridade está estreitamente vinculada à ideia de poder, que sugere mais precisamente situações de execução de cumprimento de determinações. Então, quem tem autoridade é como se fosse a lei naquele lugar. Quem é autoridade? Quem tem autoridade, por exemplo, vamos usar aqui o exemplo próximo da nossa prefeitura. O prefeito tem autoridade de tomar as decisões concernentes ao município. Tem vários fatores, várias seções, por exemplo, várias secretarias de educação, de saúde, mas todas elas têm um líder, que foi o prefeito que colocou. E todas devem autoridade, devem submissão a essa autoridade maior que é o prefeito. Então, a autoridade tem a ver com legalidade, com justiça. Então, a autoridade é um ato também que implica legitimidade. Se a pessoa está lá com autoridade, ela tem legitimidade para estar lá. Ela não foi colocada de outra maneira. Falando politicamente de novo, se o prefeito foi lá, os vereadores, a parte da eleição, por exemplo, nós temos eleições, nós colocamos pessoas lá para nos representar.
Então, se elas estão lá, se elas foram eleitas, então ela tem autoridade para nos exercer o seu papel. Foram autoridades dadas por nós, delegadas por nós, e mesmo que a gente não queira, a gente nem tenha votado neles, mas eles chegaram lá de acordo com os processos normais, né, os trâmites normais, e foi Deus que permitiu que chegasse lá. Então devemos ter isso. Primeiro que foi Deus que deixou que a pessoa chegasse lá. E se chegou lá, ele tem autoridade sobre nós. Então significa que é autolegítimo. Se você tem autoridade, você é líder de algum setor, você é legitimamente impostado, você tem legitimidade para exercer essa função. Outro assunto aqui, dinâmica da autoridade. Queria falar com os irmãos o seguinte: foi Deus quem ordenou a assistência de autoridades. Foi Deus que deixou essas autoridades. Quem se submete ao homem, se submete a Deus. Então, nós estamos falando de autoridades na área política, presidente, governador, prefeito, autoridades policiais, autoridades locais, autoridades no trabalho, autoridades na igreja. Nós temos posição de autoridade. Devemos crer que o Senhor está permitindo isso. E no momento certo o Senhor vai tirar ou vai manter. O Senhor está no controle, o Senhor jamais perde o controle. E todas as autoridades foram constituídas pelo Senhor. Nós devemos crer nisso. Nossa autoridade não pode ser aparente. Quando nós exercemos autoridade sobre alguém, não pode ser de maneira aparente, exterior, mas de bom grado e com alegria, a fim de que o Senhor seja glorificado através de nossas ações. Se nós somos liderados por alguém, viemos fazer o nosso melhor. Viemos fazer de acordo com o melhor das nossas forças. Viemos exercer bem a nossa liderança e também nosso serviço. Amém? Existem 3 níveis de autoridade nas Sagradas Escrituras: o nível governamental, o nível familiar e nível eclesiástico de autoridade. Autoridade de nível governamental, no governo, governamental, quer dizer, no governo humano, político, de César, como disse Jesus. Todos chegaram lá por missão do Senhor. Todos que estão lá, quer você goste, quer você não, quer você apoie, quer você não. Quem está na autoridade política chegou com a permissão de Deus. Se Deus quisesse, não deixaria que chegasse. E nós devemos obedecer, devemos submissão a eles, devemos orar por eles. A Bíblia fala isso, orar pelas autoridades. Então, devemos crer que o Senhor está no controle. O Senhor jamais perdeu o controle. Quando as autoridades governamentais ordenam ao povo de Deus práticas que estão em rota de colisão com os princípios da palavra de Deus, tais como indução à idolatria, atentado contra a vida, imoralidades e impedimentos da pregação do Evangelho, fica estabelecida pelas Escrituras a permissão divina para desobedecê-las. Então, em Atos dos Apóstolos 5, 29 diz isso, que o apóstolo Pedro, quando estava sendo questionado lá no Sinédrio, falou assim, que os apóstolos foram mandados que parassem de falar de Jesus. Mas ele falou assim, qual é mais razoável, obedecer a Deus ou aos homens? Então ele estava obedecendo a Deus, pregando o Evangelho. Os homens não queriam, então ele foi contra as autoridades. Mas no resto, se você lendo essa passagem, até o apóstolo Paulo mesmo, quando estava sendo advertido pelo Sinédrio, ele respeitava as autoridades, porque sabia que as autoridades vinham por Deus. Então, se o governante está lá, ele foi colocado lá com a permissão do Senhor. Outro nível de autoridade familiar. Na hierarquia tem Deus, marido, esposa e filhos. Então são 4. Deus é o primeiro, Deus é o cabeça, do marido é a cabeça da esposa. Os filhos devem submissão aos pais. Então tem essa hierarquia. Mas não tem como. A gente vê várias notícias de pessoas, famílias que foram destruturadas porque quebraram esse paradigma. A mulher que vamos dizer assim, quer tomar a rédea, quer fazer coisas que não lhe condizem, tomando autoridade do marido. Os filhos que não respeitam os pais. Os pais também têm que respeitar os filhos. A Bíblia fala isso em Efésios 6, que nós devemos irritar os nossos filhos. Mas tudo dentro da normalidade. Quando a gente cumpre as autoridades, cada um sabe o seu papel, as bênçãos do Senhor vêm e a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor enriquecem. Então não devemos perder isso. A autoridade traz responsabilidade. A autoridade quando a gente vive debaixo da autoridade, a gente cumpre a autoridade, a gente honra as autoridades, Deus abençoa, Deus ordena a sua bênção. Outro nível de autoridade, como eu falei, eclesiástica. Autoridade eclesiástica, o princípio da autoridade é imprescindível à vida da igreja. Dentre as aplicações mais importantes desse princípio, temos: todos devem se mostrar submissos à autoridade total de Deus, perante a qual todos os joelhos devem se dobrar. Os pastores, os guias têm a responsabilidade de exercer uma liderança ética, evitando ganância e também a imposição de sua própria vontade sobre o rebanho. A legitimidade dessa autoridade pastoral está na capacidade de servir de exemplo ao rebanho e na firmeza doutrinária que demonstra em seu ensino.
Os membros da igreja devem assumir uma atitude de reconhecimento e honra àqueles cuja autoridade de Deus lhe foi concedida na igreja para apacentá-los. A submissão à autoridade nunca é fácil. A natureza humana tende a resistir e a agir com rebeldia, especialmente no caso de governos ditatoriais, incompetentes e ou corruptos. Irmãos, a autoridade eclesiástica foi dada por Deus. Deus escolheu os pastores para liderar as igrejas. Deus colocou cada pastor de acordo com cada rebanho. Como o pastor Juventino, nosso líder, sempre fala. Bem, irmãos, também, voltando atribuições, algumas atribuições do líder, falando sobre autoridade. Esse tema de autoridade é muito complexo, muito interessante. Nós precisamos compreender isso. Toda autoridade foi constituída por Deus. Nunca esqueça disso. Ao longo dessa revista, nós vamos falar muito sobre isso, autoridade. A autoridade da Bíblia, a autoridade do Evangelho, a autoridade de Cristo, do Espírito Santo, várias áreas. Você não vai se arrepender. Tá, ok? Esse foi um adendo aqui só para os irmãos ficarem atentos. Tá? Vamos falar agora sobre atribuições da autoridade. O ser humano é dotado por Deus de uma natureza gregária. Por isso, para que a sociedade viva em harmonia social, ele determinou um conjunto de normas e regras que servem para assegurar o equilíbrio no relacionamento entre as pessoas. Então, o Senhor está no controle. Ele sabe que precisa de regras para que as pessoas obedeçam e saibam lidar com a autoridade. No Código de Conduta, leis, mandamentos e ordenanças, estão descritas as funções de toda e qualquer autoridade: orientação, proteção, provisão e promoção de seus subordinados. Nosso Código de Conduta é quem? É a Bíblia. A Bíblia nos ensina isso, as autoridades. Olha só, as atribuições da autoridade. Ela tem que dirigir e orientar. A autoridade tem que proteger. Quem tem autoridade tem que assegurar o bem-estar de todos. Então, tá vendo como responsabilidade tem? Mas a pessoa é líder, assim é fácil ser líder. Não é fácil ser líder. Não é fácil ser líder profissional, familiar, ou na igreja. Não é fácil ser líder. Tem responsabilidade. A Bíblia fala que muito é dado, muito é cobrado. Então, ser líder é fácil. Não, você tem que ser responsável. Você tem que saber dirigir, orientar, proteger e assegurar o bem-estar de todos. Então, a autoridade requer compromisso. E para concluir, a Bíblia apresenta os seguintes desafios aos cristãos, que se refere à sujeição das autoridades instituídas por Deus. Reconhecer e respeitar as autoridades. 1. Confiar que Deus está no controle da história. 2. Orar pelas autoridades constituídas. 3. Então, essas são a sujeição aqueles que estão sobre as autoridades. Devemos aplicar o princípio da autoridade em nossas relações, conscientes, pois princípios que não são postos em prática para nada servem. Não adianta ter princípios se a gente não obedece. Então a obediência gera bênção. Se Deus mandou respeitar as autoridades, vamos obedecê-la para honrar e glorificar o nosso Deus. O cristão deve sempre confiar nesse governo divino, mantendo firme sua esperança de que a seu tempo Deus há de trazer todas as coisas ao fim que Ele estabeleceu em seu eterno propósito. Isso agrada a Deus e permite Ele agir. Então, quando a gente obedece a Deus, nós agradamos ao Senhor. E nossa obediência faz com que Ele haja. A obediência gera bênçãos. Quantas vezes nós escutamos isso do nosso líder falar, o pastor Juventino, com a sua sabedoria, com a tua graça, sua experiência espiritual, fala isso: obediência gera bênção. A obediência é um dos 4 pilares. Obediência, fé, amor e fidelidade. Então, a gente vai lembrando as coisas que estão sendo ensinadas, nos alimentos que estão sendo dados, mais a vontade de a gente obedecer. Porque a gente sabe que tudo acontece conforme a permissão de Deus. E para terminar, irmãos, para concluir a aula, irmãos, eu sei que não dá para falar muita coisa, mas é uma explanação mais superficial. É uma aula de escola dominical que deveria ser 1 hora, 1h30, um tema tão sublime como esse. A gente tem que falar em 15 minutos, já estou passando de 15 minutos, mas também eu tive algumas explicações sobre a aula. Espero que os irmãos tenham aguçado o entendimento sobre a autoridade. Você tem autoridade, Deus te deu autoridade. Ele falou com você: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e com o fim da terra. Então Deus delegou autoridade. Em Marcos também disse: e te fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te deu autoridade, creia nisso. E a autoridade que estão sobre vocês, Deus permitiu que assim tivesse. Em nome de Jesus. Quero pedir aos irmãos, vamos, antes de orar, convidar os irmãos a adquirir mais uma vez a revista. Se você tiver a possibilidade, adquira a revista. Se não tiver, participe conosco e tenha verdadeiramente uma predisposição de
fazer o que é certo. Fazer o que é certo através da autoridade que o Senhor te deu. Amém? Peço também que os irmãos participem dos cultos domingo, pela manhã, às 10 horas, né? E às 18h30. Pela manhã ainda temos estudo ainda, a busca do Espírito Santo, conhecimento e graça, né? Por volta de 9 horas, 9h15. Participe, vamos participar, vamos congregar, vamos deixar o Senhor agir no nosso meio, confiar que Ele tem o melhor para nós. Às terças-feiras tem o nosso culto, né? 19h30. Temos a live, sexta-feira, às 20 horas. Né? Tem o culto de jovens também aos sábados, às 19 horas. Então, com certeza, a igreja está lá, aberta, esperando os irmãos. Né? Aqueles que puderem ir, congreguem, voltem, vamos estar no corpo, vamos estar congregando, vamos estar nos alegrando com as bênçãos do nosso Deus. Peço também, convido os irmãos agora, né? Isso foi partido, eu buscando fazer essa aula, sentindo o coração de pedir, vamos orar, né? Pelas autoridades constituídas em nossas vidas, pelas autoridades governamentais, o poder de César, pelas nossas autoridades familiares, nossos pais. Quem é filho, olha pelos pais. Quem é pai, olha pelos filhos, olha pela família. Orar pelas autoridades eclesiásticas, o seu pastor, pela sua pastora, pela sua liderança. Em nome de Jesus, vamos ter esse desejo de orar pelas autoridades. Estamos no tempo de busca, de guerra, né, contra as hostes espirituais do mal. E vamos lutar, colocar nossa igreja, nossa vida, nosso país debaixo de oração. Amém? Vamos orar então, agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Pai querido, Pai bendito, santo é o teu nome para sempre. Venha o teu reino sobre nossas vidas, que possamos descobrir a cada dia o que o Senhor quer para nós. Que o teu reino seja vivo na nossa vida, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, nas nações, Senhor. Em nome de Jesus, ensina-nos a viver a cultura do reino. Ó Pai, que as autoridades sejam revestidas com todo o poder, Senhor. Por uma autoridade que não seja colocada lá sem a tua permissão. Autoridade do nosso governo, nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, ou se autoridade sobre a nossa casa, os pais, autoridade sobre nossos filhos também, a capacidade de educar os filhos no caminho do Senhor. Nossa autoridade eclesiástica, que são os nossos pastores, pastor Ventino, pastora Ana, o pastor Wander no Rio de Janeiro, o pastor Mário no Brasil. Em nome de Jesus, autoridade constituída sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, que a igreja vai estar firme, forte, Senhor, preparada, Senhor, para vencer as dificuldades, Senhor, pronta, Senhor, para superar as dificuldades, crendo que o Senhor é Deus que nos guarda e que nos abençoa. Que possamos usar bem as autoridades que o Senhor tem nos dado, se nós somos líderes na nossa igreja ou em algum lugar qualquer, devemos usar bem a nossa autoridade para a louvor e glória do Senhor. E que sobre nós tenha autoridade, aqueles que têm autoridade sobre si, possam também exercer a sua servidão, servindo a homens como querer servir ao Senhor, de maneira sóbria, saudável, sadia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Fique conosco nesse dia, Senhor. Fique com a tua bênção sobre nós, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, toda honra e glória seja dada a Ti. Seja o amor de Deus, Pai, a graça do amor de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo sobre a tua vida. Irmão, tenha um domingo abençoado, tenha um dia cheio da graça do Senhor. Em nome de Jesus, fique na paz.